Muito boa noite. O Banco de Moçambique sancionou aos ex-membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Mozabanco devido ao seu envolvimento na deterioração da situação financeira e prudencial do banco desde 2015. Os visados terão que pagar multas e estão proibidos de exercer certos cargos no setor financeiro durante 2 a 3 anos. O Banco de Moçambique informa em comunicado publicado nesta segunda-feira que sancionou ex-membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Mozabanco que levaram a saúde financeira do banco à deterioração iniciada em 2015. Os visados têm multas que variam de 300 mil a 500 mil meticais e estão proibidos de exercer cargos sociais e funções em instituições de crédito e sociedades financeiras durante 2 a 3 anos. Na lista dos punidos consta o nome de Prakash Ratilal, antigo presidente do Conselho de Administração do Mozabanco, que, tal como o antigo presidente da Comissão Executiva do Moza, Ibrahimo, foi-lhe aplicado uma multa de 500 mil meticais e uma sanção de 3 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e funções em instituições de crédito e sociedades financeiras. Também com uma multa de 500 mil meticais e uma inibição de 3 anos ao exercício de cargos sociais e funções em instituições de crédito e sociedades financeiras estão César Augusto Gomes, Luís Magaço, João Luís Jorge e Rui Manuel Guerra. Por sua vez, Paulo Ratilal e Luís Tiago Pinto foram sancionados com uma multa de 300 mil meticais e 2 anos de inibição ao exercício de cargos sociais e funções em instituições de crédito e sociedades financeiras. O Banco de Moçambique, dirigido por Rogério Zandamela, avança que a publicação das sanções visa prevenir situações similares e garantir que haja transparência na gestão das instituições de crédito e sociedades financeiras. Nestes termos, entende a autoridade financeira, ficam protegidos os interesses dos depositantes, investidores e outros credores, além de salvaguardar as condições normais de funcionamento do mercado monetário, financeiro ou cambial. Em maio de 2017, a Cuhanha foi selecionada pelo Banco de Moçambique para recapitalizar o Mozabanco. A sociedade gestora do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, Cuhanha, teve de injetar 8,170 milhões de meticais para recapitalizar ou salvaguardar o Mozabanco. Foi a mesma Cuhanha que comunicou em fevereiro a assinatura de um memorando de entendimento com a RISFund para a entrada deste no capital social do Moza, com uma posição minoritária na estrutura acionista. 35 pessoas, na sua maioria crianças, morreram por afogamento de janeiro a abril deste ano na província de Nampula. Os responsáveis do regimento da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial dizem-se preocupados com a subida destes casos e pedem a colaboração da comunidade na prevenção dos afogamentos. De acordo com o comandante do Regimento da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, as mortes por afogamento constituem uma grande preocupação, principalmente nos últimos dias, onde o número de óbitos tem vindo a crescer. Só para elucidar, de janeiro a abril deste ano, tivemos registro de 35 casos de óbitos por afogamento. Esta é uma preocupação, é um desafio de fato. A faixa etária, portanto, desses óbitos, na sua maioria são crianças. Jaime Mário chama a responsabilidade da sociedade e particularmente dos pais encarregados de educação. Abrimos um poço sem prevenção, colocamos um pneu, uma criança está a caminhar, chega ao longo do poço, repara no fundo, está a ver a sua cara, parece um amigo, entra lá. O processo da construção das estradas. Alguns empreendedores fizeram escavações ao longo da estrada quando estava a retirar a areia. E nesses locais acumula água em quantidade. Essa é a nossa responsabilidade de educar. Há mau tempo, não se faça ao mar. O comandante do Regimento da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, assegurou que nos próximos dias serão intensificadas campanhas de sensibilização em locais de risco. O Governo lançou hoje a Estratégia Nacional para o Aproveitamento da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África.
Trata-se de um instrumento que oferece baixas taxas de exportação aos países africanos para os Estados Unidos da América. O Congresso norte-americano aprovou no ano 2000 a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, denominada AGOA. Uma lei que permite que os países africanos possam exportar produtos para os EUA com baixas taxas. O país apenas exporta, em média, 2% do total das exportações previstas para os países africanos ao abrigo da AGOA. Para se tirar maior proveito desta lei, o governo lançou, nesta segunda-feira, a Estratégia Nacional para o Aproveitamento da AGOA. Destaca medidas que permitem melhorar o conhecimento e a compreensão da AGOA. Várias ações contribuirão para o aumento das exportações, pois identifica setores e produtos específicos, identifica ações de capacitação técnica. Para a CTA, esta estratégia chega numa boa altura, mas o instrumento deve identificar setores e capacitar as empresas que operam neles. Deve passar pelo aumento da capacidade interna em áreas com grande potencial para exportar, como sejam na agricultura. Aqui identificamos pelo menos 20 empresas que necessitam de melhorar a qualidade e segurança de seus produtos. Sabemos que a existência da AGOA, por si só, não é suficiente para estimular o investimento, mas sim é a forma como os governos e as empresas decidem aproveitar a AGOA que faz a diferença. A estratégia foi desenhada pelo Ministério da Indústria e Comércio, com parceria da USAID e do setor privado, e tem a duração de 7 anos. O Ministério da Saúde recebeu do Reino Unido 32 ambulâncias e material cirúrgico. O feito deu-se durante o lançamento do Programa Conjunto das Nações Unidas para a Melhoria da Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher e Criança, havido nesta segunda-feira. O ponto mais alto do evento foi marcado pela entrega das chaves das 32 ambulâncias às direções provinciais da saúde da cidade e província de Maputo. De acordo com a Ministra da Saúde, as 32 ambulâncias deverão garantir maior acesso aos serviços e qualidade das intervenções por parte dos utentes, essencialmente mulheres e crianças. Com isto, pretendemos ver reduzidas as inequidades e as gravidezes precoces e diminuídos os rácios de mortalidade materna e neonatal. A representante das Nações Unidas para a População diz que a saúde reprodutiva e sexual tem preocupado cada vez mais a OMS devido ao impacto que provoca no desenvolvimento e estabilidade do futuro das sociedades. E explica por que o principal alvo deste programa são as mulheres e crianças. Em África, as taxas de mortalidade materna são inaceitavelmente altas. Em Moçambique, a cada 2 horas, uma mulher perde a vida por causas relacionadas com a gravidez e o parto. O programa financiado pelo Reino Unido tem a duração de 3 anos no âmbito da parceria com Moçambique para reduzir a mortalidade materna, neonatal e infantil, bem como a melhoria da saúde do adolescente. Para além das 32 ambulâncias, o MISAU também recebeu material médico cirúrgico. Em Nampula está detido um casal acusado de falsificar receitas hospitalares. Na sua posse, a PRM encontrou fármacos e material hospitalar. A polícia deteve primeiro esta cidadã, surpreendida quando em mais uma ação tentava ludibriar agentes em serviço na farmácia do Hospital Central de Nampula. Feitas investigações, descobriu-se que a mesma desenvolve esta atividade com o seu parceiro. Através da segunda esquadra da PRM, recebeu a denúncia vinda da farmácia do Hospital Central de que existia uma cidadã na posse de receitas falsas, fato este que levou com que a polícia se dirigisse ao local
e no ato da revista a esta cidadã foram encontrados mais outras receitas e também fármacos que vinham adquirindo através dessas receitas falsas. Face a esta situação, a polícia encaminhou esta cidadã que após algum trabalho de investigação chegou-se ao seu marido. Para Agostinho Aldi, esta foi a única via que encontrou para obter algum rendimento para sustentar a sua família e suportar com o seu estado de saúde. Mediante receitas decalcadas, eram obtidos os medicamentos a preços baixos e posteriormente vendidos a outros valores. Estou aqui por causa da falência, sofrimento. Falando que sou doente, está cá e vejo junto à minha mulher. Não tenho como me alimentar acerca dessa doença que eu tenho junto à minha família. Cheguei a ponto de falsificar receitas e comprar medicamento para poder alimentar-me junto à minha família. 20, 50, aquele que nos desse um pouco mais. Passar por cima do químico com uma receita garimpada há muito tempo e tecla... Como que é? Teclacava. De acordo com a PRM, este é o primeiro caso do género registrado este ano na província. Parlamentares, organizações da sociedade civil e parceiros de cooperação buscam subsídios para a implementação do projeto de lei sobre a prevenção e combate às uniões forçadas. O Encontro Regional Sul, que decorreu desde sexta-feira última na província de Inhambane, encerrou hoje, segunda-feira. Juntou parlamentares da terceira Comissão da Assembleia da República, parceiros de cooperação, financiadores de projetos, sociedade civil e outras forças vivas, numa auscultação regional sul, cujo objetivo é encontrar vários subsídios para a elaboração final da proposta de lei de combate e prevenção de uniões prematuras, ou seja, casamentos que envolvem menores de 18 anos. A eliminação destes casamentos tem como um dos objetivos conseguirmos que raparigas tenham acesso igual a esta educação para todos. Não basta apenas termos leis boas. O importante é que elas sejam implementadas. Mais do que a lei, é trabalhar as mentalidades, as consciências das pessoas em relação a este assunto. A lei é extremamente importante, porque a lei, como sabem, não tem só o caráter punitivo, mas também tem um caráter educativo. Portanto, a lei vai ajudar muito neste aspecto, mas estamos cientes que o maior trabalho também é ao nível de mudança de atitudes, mudança de práticas e de comportamentos nas nossas comunidades. A Comissão Parlamentar dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologia e Comunicação Social garante que, com as contribuições colhidas nas comunidades, poderá criar-se uma lei mais eficaz. Para não fazermos mais uma lei, mas todas elas são necessárias, porque a lei é o comando de um país. Penso que com a participação de todas essas forças vivas da sociedade, vamos poder fazer uma lei mais consentânea, uma lei credível, em que realmente todos deram a sua comparticipação. Segundo o inquérito demográfico de saúde de 2011, revela que Moçambique ocupa o 10º lugar de países com maior prevalência de uniões prematuras, com 48% de raparigas que se unem antes dos 18 anos, e com a implementação deste projeto, pretende-se que até 2030 esteja combatido este mal que interrompe sobremaneira o futuro da rapariga. O ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas alertou para a ocorrência de pesca ilegal na costa moçambicana e exigiu aos quadros da instituição que dirige ações para o seu combate. Agostinho Mondlane disse ainda que não basta falar da produção pesqueira nacional, é necessário informar a população sobre a dieta alimentar. Gostaríamos de congratular os organizadores deste seminário. Falando na abertura do primeiro seminário de formação dos pontos focais de comunicação e imagem do setor do mar, águas interiores e pescas, o ministro de tutela mostrou a sua insatisfação com a qualidade da informação que é publicada pela instituição que dirige para o bem-estar dos moçambicanos e exigiu mais ações aos quadros do ministério que dirige que reforcem o combate à pesca ilegal. Queremos que usem essas ferramentas para uma maior visibilidade e engrandecimento do setor do mar, águas interiores e pesca. Contribuir de forma pedagógica no combate
a pesca ilegal. À margem do evento, Agostinho Munhan admitiu que a pesca ilegal continua a ocorrer em toda a costa moçambicana. Entretanto, o governo continua a levar a cabo medidas com vista a estancar o mal e responsabilizar os criminosos. A pesca nociva com o uso de artes proibidas, como chicocota, continuam a ocorrer em toda a parte da costa moçambicana, incluindo em águas interiores. Outras pessoas não sejam pescadoras que incorreram em práticas de uso de artes nocivas. Entretanto, temos muitos processos em tribunal. As províncias de Maputo, Tete, Sofala e Zambésia lideram o número de processos sobre a prática de pesca nociva. O diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar de Gaza diz que os agricultores da zona sul do país não têm condições de aceder aos pacotes de financiamento disponibilizados pelos parceiros de cooperação, pelo que estes devem ser concebidos de acordo com a realidade dos agricultores locais. Realizou-se semana passada a reunião regional Sul, organizada pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário na província de Gaza. Um encontro que visava avaliar o ponto de situação do programa de mecanização agrária a nível da Zona Sul. E na ocasião foi igualmente discutida a questão do financiamento aos produtores locais. E os debates conduziram a uma constatação. Olhando no geral, muitos agricultores não estão preparados para poder ter acesso aos créditos. E porque só com estas linhas de financiamento pode ser capitalizada a prática agrícola, foram encontradas possíveis soluções para fazer face a este impasse. É preciso desenhar os pacotes em função do tipo das atividades que nós queremos atingir. Olhando nesse processo, eu penso que é possível. Vimos coisa concreta feita pelo CAPI que mostra a possibilidade das pessoas terem acesso ao crédito. As linhas de financiamento são disponibilizadas por bancos comerciais e organizações não governamentais internacionais, algumas delas em parceria com o Fundo de Desenvolvimento Agrário. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. Boa noite, uma vez mais estamos de volta. O jornal foi lançado no distrito de Marraquene, província de Maputo, projeto de televisão via satélite, avaliado em 3,8 milhões de dólares. O projeto vai beneficiar 500 aldeias moçambicanas e vai empregar 550 pessoas. No âmbito da cooperação entre China e África, o projeto de acesso de televisão via satélite vai contemplar 10 mil aldeias no continente africano. Moçambique deverá receber da China 500 televisores e cerca de 1000 projetores que funcionam à base de energia solar. Na ocasião, Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e Comunicações, enalteceu ao governo chinês e disse que o projeto deve ser visto pelo impacto que vai causar ao conectar as comunidades moçambicanas. Enaltecemos o governo chinês por incluir as 500 aldeias moçambicanas, que vão gerar 550 postos de trabalho, colocando Moçambique como o primeiro país da CPLP a beneficiar deste projeto. Por seu turno, o embaixador da China em Moçambique, Su Jinyan, referiu que este projeto eleva o nível das relações sino-moçambicanas, caracterizadas pelo rápido desenvolvimento em todas as áreas. Os governos dos dois países continuarão a alargar os canais, melhorar o ambiente e criar as melhores condições para aprofundar a cooperação. A cerimónia de lançamento deste projeto em Moçambique esteve inserida no âmbito da visita do presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Li Zhanshu, e contou com a presença da Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo. O Presidente da República vai participar na Cimeira China-África, que terá lugar em setembro. O convite foi feito hoje pelo Presidente do Parlamento chinês. No terceiro dia de visita a Moçambique, o presidente do Comitê Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional da China foi recebido esta segunda-feira pelo chefe de Estado. Durante o encontro, os dois dirigentes analisaram a cooperação bilateral com enfoque na área econômica, onde a China é um dos maiores financiadores do país. Merece destaque foi a reafirmação
por parte do nosso ilustre visitante, Presidente da Assembleia da República Popular da China, de que o projeto de arroz de gás ao Ambao vai continuar, vai ser expandido de acordo com os memorandos assinados para a implementação deste projeto. O projeto do aeroporto de Xai-Xai estão a ser seguidos os trâmites e os processos para efeitos da implementação, portanto foi reafirmado que a China vai financiar este projeto. Projetos de areias pesadas também na província de Gaza vai ser implementado e a China reafirmou de que é um projeto estratégico importante. E a China, portanto, manifestou disponibilidade e abertura para analisar mais projetos específicos para serem implementados em Moçambique. No encontro, Li Zhanshu formalizou o convite do presidente da República Popular da China para a participação de Filipe Nyusi na Cimeira China-África, a ter lugar em setembro. Esse convite foi acolhido e iniciamos todo um processo de preparação para que Moçambique possa estar presente no Fórum China-África, naturalmente levando na nossa bagagem espaços para a cooperação, reforço da cooperação bilateral, atração de investimentos, tendo os 4 setores prioritários como os nossos cavalos de batalha, nomeadamente agricultura, energia, turismo e infraestruturas. O presidente da Assembleia Popular da China é a terceira figura mais importante na hierarquia do Estado. A Fundação Aga Khan reuniu-se hoje com os representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional para harmonizar os últimos passos da transformação do Instituto Agrário de Bibiliza em referência internacional. O projeto de melhoria do Instituto Agrário de Bilibiza, localizado na província de Cabo Delgado, está nos últimos acertos e a Fundação Aga Khan, estando à frente do processo, reuniu esta segunda-feira com representantes do governo e a direção do Instituto para harmonizar os pontos que faltam. Temos de definir em conjunto como fazer isto, o que é que queremos fazer. O segundo, como disse, é o desafio da distância, do isolamento do Bilibiza. Só para ter um docente aceitar ficar lá em Bilibiza, onde não tinha nem água nem eletricidade. E porque o objetivo é colocar excelência no Instituto, o diretor do mesmo diz estarem em curso ações a nível interno para acompanhar esta mudança. Estamos a fazer preparação dos nossos formadores através de outras escolas de referência, como é o caso do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, que já avançou em alguma área de formação, por exemplo, na área de laboratórios, na área de agrometeorologia. As mudanças que se estão a projetar deverão estar centradas na melhoria do desempenho dos professores e dos alunos desta instituição e mais envolvimento da comunidade local para que o Instituto se enquadre aos padrões internacionais. Vamos olhar o mundo. As Nações Unidas estão a enviar desde ontem equipas de socorro para a República Democrática do Congo, onde foi registrado um novo surto de ébola que se suspeita já ter vitimado 17 pessoas. A Organização Mundial da Saúde vai disponibilizar 4.000 vacinas para combater o vírus fatal. Agências das Nações Unidas disseram domingo que várias equipas de especialistas de saúde estão a ser enviadas para a zona norte da República Democrática do Congo, onde foi registrado o novo surto do ébola. Acredita-se que o vírus já tenha infectado mais de 30 pessoas e matado pelo menos 17. A maior preocupação das Nações Unidas e autoridades governamentais é impedir que o vírus se espalhe por mais vilas. Entre 2014 e 2016, o ébola conseguiu espalhar-se pela Nova Guiné, Serra Leoa e Libéria, onde matou mais de 11.300 pessoas. A Organização Mundial da Saúde vai disponibilizar 4.000 vacinas contra a epidemia que se caracteriza pelo sangramento interno e externo das vítimas devido a danos de vasos sanguíneos.
41 pessoas morreram e outras 900 ficaram feridas hoje, dia de inauguração da Embaixada Norte-Americana em Jerusalém. As forças israelitas usaram balas verdadeiras e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que tentavam quebrar a vedação de segurança na faixa de Gaza. Abriu esta segunda-feira a Embaixada Norte-Americana em Jerusalém, cidade sagrada que é disputada há séculos por judeus, cristãos e muçulmanos. Milhares de palestinianos que reclamam Jerusalém como sua cidade sagrada e futura capital da Palestina saíram em protesto junto à fronteira com Gaza, tendo-se envolvido em confrontos violentos com as forças israelitas. 41 palestinianos foram mortalmente baleados quando tentavam derrubar a vedação de segurança imposta pelo governo de Israel. Mais de 900 pessoas ficaram feridas. A abertura da primeira embaixada em Jerusalém coincide com o 70º aniversário do Estado de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu felicitou o presidente norte-americano Donald Trump pela decisão corajosa de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Espera-se que Guatemala e Paraguai sejam os próximos países a transferir suas embaixadas para a nova capital de Israel, que nunca foi reconhecida pelas Nações Unidas. A Liga Árabe condenou a decisão dos Estados Unidos e agendou para esta quarta-feira um encontro de emergência para discutir o clima de tensão entre Palestina e Israel. O secretário das Nações Unidas, António Guterres, apelou a não uso da violência por parte das forças de segurança de Israel. Desde 1967, que a parte oriental de Jerusalém está sob domínio do Israel. Mais um intervalo à vista no Jornal da Noite, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a capital do país irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 19, 26 graus de máxima para Xaixai e 19 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 21. No centro do país, Tete irá registrar uma máxima de 34 graus e uma mínima de 22, 26 graus Celsius de máxima para Chimoio e 16 de mínima. Beira terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 21. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15, 28 de máxima para Nampula e 21 de mínima, enquanto que Pemba terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Presidente da República recebeu cartas credenciais de diplomatas de 4 países. Trata-se de 2 embaixadores da Guiné Equatorial e do Vietnã e 2 altos comissários de Botswana e do Uganda. Com a Guiné Equatorial, Moçambique quer aprofundar a experiência na exploração de hidrocarbonetos, enquanto que com o Vietnã o foco é o reforço de cooperação na área econômica. Como sabem, a Guiné Equatorial é um país que é membro da CPLP. Também foi uma boa oportunidade para nesta altura em que a Guiné Equatorial pela primeira vez vai ter um embaixador residente em Maputo. Até aqui tinha um embaixador multi-acreditado, sem residir em Moçambique. Será uma boa oportunidade, portanto, para catalisar e dinamizar a cooperação bilateral. O Vietnã tem uma larga experiência na produção agrária, em particular a produção de arroz. Há todo o interesse de continuarmos a consolidar as relações no âmbito da formação, assistência técnica para a agricultura. Também o Vietnã tem uma experiência que Moçambique tem estado a olhar e acolher como útil no âmbito das Forças de Defesa e Segurança, mais especificamente capacitação de agentes da Polícia da República de Moçambique em várias especialidades que o Vietnã oferece uma experiência muito larga.
Moçambique e Botsuana querem dinamizar o projeto de construção de porto de águas profundas no distrito de Matutuine, incluindo uma linha férrea que deverá passar por Zimbábue. Estão já equipes de trabalho, no caso de Moçambique, a ser liderado pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, trabalhando com as suas contrapartes para organizar uma cimeira tripartite, Moçambique, Botsuana e Zimbábue, na perspectiva de identificar as formas operativas de se implementar o projeto do porto e linha férrea no porto de Tchoubané. Já no Uganda, Moçambique está interessado na experiência de combate aos ataques terroristas e de grupos extremistas. O Uganda enfrentou desafios com a agressão de grupos terroristas e grupos extremistas. Por sinal, nós temos estado desde o ano passado a experimentar situações similares no norte do nosso país. A experiência do Uganda de prevenção e combate ao terrorismo e aos extremistas é certamente de extrema utilidade para nós. Ainda nesta segunda-feira, o Presidente da República recebeu o enviado especial do Presidente da Guiné Equatorial no âmbito da preparação da cimeira da CPLP a ter lugar em Cabo Verde no mês de julho. Agora os ecos da 9ª jornada do Campeonato Nacional. O Ferroviário de Nampula recebeu e venceu por 3-2 a União Desportiva de Songo. Os locomotivas da capital do Norte entraram enfraquecidos. A equipa visitante, comandada por Chiquinho Conde, que foi superior na etapa inicial, soube aproveitar as oportunidades e não tardou a abrir o marcador numa jogada de coordenação. Elder Pelembe, da União Desportiva de Songo, fez o primeiro tento da partida aos 36 minutos. A reação dos donos da casa não demorou, tendo minutos depois Zabula, na sequência de uma infração dentro da grande área, restituir a igualdade. Este facto fez com que o técnico principal dos campeões em título contestasse a decisão do árbitro, o que lhe mereceu expulsão do banco técnico. No reatar da partida, a União Desportiva de Songo voltou a comandar. Aos 38 minutos, Mário fez o segundo golo num contra-ataque. Zabula, do Ferroviário de Nampula, voltou a brilhar ao marcar o segundo golo da igualdade contra a equipa visitante. No minuto de compensação, Imo marcou o golo que deu a vitória à equipa de Antero Cambaco. Mostramos muita entrega, mas falhávamos realmente na concretização e na ponta final realmente tivemos esta combinação excelente, uma grande combinação que culminou em golo. Songo à sua espera, com contra-ataques, com bolas longas, tentou fazer o seu jogo. Com roubo de igreja, vocês não reportam isto por aqui? Vocês querem uma Moçambola assim? Já expulsaram o João Cissano, pagou 75 mil, agora expulsam o Chiquinho, pagam 75 para compensar o Moçambola. Vocês protegem os árbitros dessa maneira? Que vêm aqui prejudicar deliberadamente uma equipa que quer trabalhar? Isto não é futebol. Com esta vitória, o Ferroviário de Nampula soma 15 pontos e está acima da União Desportiva do Songo. A basquetebolista moçambicana Leia Dongue passa a ser agenciada pela Rene Recon Sports, uma empresa responsável pela transferência de jogadoras para a WNBA, Liga Norte-Americana e participantes, ou melhor, e principais campeonatos da Europa. 4 títulos conquistados na Taça dos Clubes Campeões Africanos, ao serviço do 1º de agosto, desportivo e distinta equipa da Liga Desportiva de Maputo e atuações brilhantes nos campeonatos africanos, onde várias vezes foi indicada como uma das 5 melhores jogadoras, colocaram Leia Dongue na rota das melhores ligas do mundo. Aposte que em 2014 foi considerada uma das melhores jogadoras da primeira fase do Campeonato do Mundo de Basquetebol, na Turquia,
assinou contrato com a Regeneral Sport, agência responsável por jogadoras nos Estados Unidos da América e principais ligas da Europa. O contrato é reconhecimento de um trabalho que venho fazendo já há muito tempo. Dizer que eu já estava agenciada com uma outra empresa representante de jogadores profissionais, mas não era do nível da Regenera, tanto que a informação desta agência teve a repercussão que teve. Com isso quer dizer que estou com mais probabilidades de ter as portas mais abertas em relação a vários mercados internacionais. Atualmente, a evoluir no Guernica da Espanha, onde obteve médias de 11 pontos e 4,9 ressaltos em 19 minutos. Dong sente-se realizado ao evoluir numa das melhores ligas do mundo e não fecha as portas à atrativa WNBA. Um dos meus maiores sonhos, e eu nunca escondi isso para ninguém, foi evoluir em grandes ligas. Graças a Deus já estou numa das melhores ligas do mundo, que é a Espanha, mas não abre exceção de, por exemplo, chegar à WNBA. Então, com a assinatura deste contrato, que é uma agência que tem facilidades também no mercado americano, não posso dizer meio caminho andado, mas se houver essa possibilidade, já está praticamente encaminhado. Naquela que foi a primeira e única presença de Moçambique no Mundial, Dong teve uma média de 15 pontos e 11,7 ressaltos, jogo, brilhando no jogo contra a França, com 18 pontos e 11 ressaltos, e Turquia, com 17 pontos e 14 ressaltos. Basquetebolista moçambicana passa a ser agenciada pela Regeneration Sports, portanto, uma empresa responsável pela transferência de jogadoras para o principal campeonato norte-americano. O Machaquene e o Ferroviário de Maputo defrontam-se amanhã às 20 horas no pavilhão dos tricolores em jogo da 7ª jornada da segunda volta da Engine Maputo Basket em masculinos. Antes, às 18 horas, o Machaquene joga com o Ferroviário em femininos. Na Catedral, o Machaquene procura contrariar o campeão em título, conjunto que se mantém invicto na competição. Depois de ter sido surpreendido na final da Taça Maputo, prova na qual perdeu na final com a Politécnica, os Locomotivas não deram qualquer hipótese aos seus adversários na Engine Maputo Basket, vencendo categoricamente. Renovado, o Machaquene quer surpreender e impor a primeira derrota ao Ferroviário de Maputo. Eis o quadro completo de jogos. Pavilhão do Machaquene, Senos femininos, 18 horas e 15 minutos. Machaquene, Ferroviário de Maputo. 20 horas, masculinos. Machaquene, Ferroviário de Maputo. Pavilhão do Desportivo, 18 horas e 15 minutos. Matolinhas, a Politécnica. 20 horas, Costa do Sol, Atlético. Contrariamente ao que estava previsto, o campeonato da cidade somente irá terminar no dia 27 de julho, devido a ajuste do calendário, para que os clubes da capital não fiquem 53 dias sem competir antes da Liga Moçambicana de Basquetebol. Está tudo visto no Jornal da Noite. As notícias voltam dentro de instantes no canal de informação da STV e fica agora com o extrato da 4ª gala da 9ª edição do maior concurso de música coral do país, Festecoros. Exploração máxima das potencialidades vocais com recurso à dança e, por vezes, instrumentos clássicos ou tradicionais. 22 grupos passaram pelo palco do Auditório Municipal Carlos Tembe, na Matola, naquela que foi a 4ª gala da 9ª edição do concurso Festecoros. E porque se trata de um concurso, durante as suas performances, os grupos têm de dar o melhor de si para não só agradar o júri e o público, mas também para angariar votos e permanecer na disputa do almejado primeiro lugar.
Houve aqueles que conseguiram 10 em todas as classificações e outros nem por isso. E nesta semana, quem ficou em primeiro lugar foi o grupo IPM Pepani. Aliás, os 3 grupos mais votados da semana querem continuar em posições cimeiras até o fim do concurso. É um momento de muita emoção, sendo que nós ficamos na Berlinda em 2 galas consecutivas e isso foi fruto de muito trabalho. Nós também prometemos continuar a trabalhar para transmitir essa energia positiva ao público. E temos a enaltecer o trabalho do júri, porque ele nos fortifica cada vez mais. A cada ensaio dita para que a gente vá para cima. Mas o dia não foi de alegrias para todos. 3 grupos foram eliminados. A falta de entendimento entre os membros do grupo é apontada como uma das causas. Bem, o que ditou a nossa eliminação foi devido ao esforço. O grupo esteve desentendido nesses últimos dias, porém não apresentávamos com todos os membros e isso contou muito para que a gente fosse eliminado. Já o corpo de júri mostrou-se satisfeito com o que viu, mas recomenda mais trabalho aos grupos que seguem para a 5ª gala. Esta gala aqui trouxe de facto grupos mais empenhados em conquistar as notas mais altas, ou a nota mais alta. Nota-se que houve um trabalho. Notei que os grupos melhoraram, penso eu, porque acataram com aquilo que são as observações, mas que continuam a dar o seu máximo para que todos nós possamos dar um 10, que é o 10 que todos os grupos gostariam de ter. Devo dizer que todas as galas nós aparecemos com notas 10 nos bolsos, sobretudo nós os homens, não é? E ficamos à espera das atuações para tirarmos essas notas 10. O que devemos dizer é que continuem a ensaiar grandemente para arrancarem dos nossos bolsos as notas 10.